Comprei tudo que precisava, o básico. Motor, cabine, os pó de construção. E aí, quando eu ia fazer alguma unha colorida, alguma coisa que eu não tinha, eu usava da Suelen. Ela falou, não, amiga, pode usar o que você precisar. Então, ela me ajudou muito, me apoiou muito. Legal. Depois que eu já estava atendendo, que eu fui fazer um curso mesmo, que você vai vendo que não era só aquilo, né? Mas eu iniciei assim. Iniciei de curiosa. Agora, quando foi o estalo, assim, pra você falar, vou abrir o meu negócio, vou abrir o meu cantinho, assim, Porque quando você começou a trabalhar pra você mesmo, você já meteu a cara, alugou um espaço? Não. Ou você começou a fazer assim na casa de alguém? Não, eu comecei na Suelen, né? Eu comecei lá, depois comecei a atender lá, daí a Suelen mudou, foi pra casa dela, né? Porque tinha aluguel, tudo, né? Teve antes dela mudar, eu ainda até falei pra ela, falei, amiga, porque era grande a sala dela, falei, por que você não monta na sua casa? De lá. Eu ainda falei pra ela, por que você não monta na sua casa? Dá pra você dividir isso aqui no meio e atender aqui, porque ela pagava o aluguel da casa e o aluguel do espaço. Falei, você vai pagar um aluguel só. E aí ela fez. Nessa época trabalhava eu, ela e a Vanessa, a cunhada, né? Sua cunhada. Trabalhava lá. A Vanessa também nas unhas. E aí elas foram, ela foi pra casa dela e eu falei, agora eu vou pra minha casa. Né? Daí eu fui pra minha casa e coloquei, como muitas pessoas já começaram assim, né? Coloquei minha mesinha lá na sala e eu atendia na sala da minha casa. Sério? Aí minhas clientes iam lá em casa. Eu moro no Santa Emília, né? Ia lá no Santa Emília? Ia lá no Santa Emília. Mas você morou aqui também, aqui pra cima, né? Eu morei... Depois que eu casei, eu morei aqui no Rancho Alegre. No Rancho Alegre. Na Paratudo, aqui pertinho. Perto do Frazão. Sei. Eu morei na época eu trabalhava no hospital. Porque eu lembro que nessa época mesmo do hospital era que quando a gente viu lá, eu falei... Foi na eu morava aqui já. Que eu lembro que eu falei pra ela, você conhece também? Conhece, ela na igreja, ela mora lá pra cima de casa. Eu falei, eu não sabia, não. Daí depois eu comprei essa minha casa lá depois que eu saí do hospital. Quando eu saí do hospital, eu comprei minha casa. Lá no Santa Emília. Aí foi bem na época, eu acho, quando comecei a fazer as unhas. Comecei lá na Suelen, foi tudo perto, assim. Uns meses, coisas de meses. E aí minhas clientes que eu tinha lá na Suelen vinham aqui, na minha casa. Caraca. Vinha na minha casa. Lá da Suelen vinha aqui? Vinha aqui no Santa Emília. Aí, o que acontece? Trabalhei na minha casa e eu engravidei do meu segundo filho. Mas assim, porque eu quis, né? Eu parei de tomar remédio, porque, né, a idade chega, falei, eu tenho que ter agora ou não vou ter mais, né? 31 anos, né? Aí eu engravidei, só que eu não sabia que se eu tivesse outro filho, ia acontecer igual o primeiro. Porque o médico não me falou. Na época, eu achei que ele adiantou pra nascer por conta que eu trabalhava já no hospital e era muito corrido, eu pegava peso com paciente. Porque eu me sentia bem, então eu era muito arteira, na verdade. Fazia esforço, né? E a gente acha que tá bem, né? Tô grávida, mas não tô doente. Então eu fazia muito esforço. Então eu achei que do meu primeiro filho foi por conta disso que o neném adiantou, né? Só que não foi, é de mim, do meu organismo. Né? O meu organismo, ele começa com 5 meses, o neném ele encaixa e eu começo a ter contração de parto, ele quer expulsar o neném. E só que eu não sabia, porque assim, eu não investiguei isso, eu deixei, achei que era normal. Aí, trabalhando, né, daí tô lá com 6 meses, quase 6 meses, atendendo, me sentia super bem, e minhas clientes já começaram a ficar preocupadas. Bia, e quando você ganhou neném, não sei o quê, né? Falei, não, gente, vou trabalhar até no final. Só que não. Não foi até 30 semanas, quase 6 meses comecei de novo. Teve que parar de trabalhar. Aí parei de trabalhar, fiquei, né, esse tempo sem trabalhar, meu neném nasceu. E aí, na verdade, quando eu fui para parar de trabalhar, foi fevereiro para março. Foi no início da pandemia. Foi no mesmo tempo que eu tive que entrar de repouso. Então, assim, todo jeito eu ia ter que ir, porque começou a pandemia. E aí eu parei, né? Parei por conta da gravidez, parei por conta da pandemia, meu neném nasceu na pandemia. E aí eu fiquei esse tempo parada, né? Em casa, com o neném e tudo mais. Aí, com 9 meses, meu neném com 9 meses, meu esposo teve Covid. Nessa aí já tava na era Covid. Na era Covid, porque eu engravidei, né? Aí trabalhei até os 6 meses. Sim. Aí eu parei final de fevereiro, era nessa época do carnaval.
Falei, vou ter que parar, né? Porque eu não tô bem e tal. Eu lembro que eu fiz o aniversário do meu filho mais velho, que ele é 5 de março. Foi a última festinha que a gente fez. Que daí estourou a pandemia, né? Estourou. Todo mundo ia ficar em casa mesmo. E aí meu neném nasceu em maio, no auge da pandemia. Então, resumindo, teve que ficar em casa todo esse tempo. Quando ele já tava mais grandinho, com 9 meses, ainda tava na pandemia, mas, né, o pessoal tava começando a querer sair, né? Foi em 2021. Aí meu esposo teve... Eu tava montando, aí... Meu neném com 9 meses, falei, já dá pra ficar com a minha mãe. O pessoal já tava voltando, né, a trabalhar, não tava tanto tempo mais dentro de casa. Eu falei, vou ter que trabalhar. Falei, eu vou alugar um espaço pra mim. Daí que veio a ideia do espaço. Porque eu não queria mais atender lá em casa, né? Falei, eu quero meu cantinho. Caí na ideia de alugar um espaço, lá no Tijuca, que minha mãe mora próximo. Minha mãe mora no Jardim Batistão, que é do lado do Tijuca. Sim. Daí eu aluguei lá, porque daí minha mãe olha as crianças, tudo que é próximo, né, de mim. Quando meu esposo estava montando tudo, que meu esposo, ele é marceneiro. Ele que fez meus móveis, tudo. Tem até as fotos, ele montando as nossas coisas. O seu esposo, ele trabalha com Messias? Não. Messias começou, se aventurou aí esse tempo também. É porque a gente fez um armário da cozinha com o Messias. Ah, o Messias falou que fez. Aí na época que o Messias veio, que ele veio com um rapaz. Por isso que eu tô perguntando se era o... Não, eu acho que não. Esse aí eu acho que é o irmão dele. Não é irmão dele, eu conheço.